pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 8 adiante. Uma parábola que por muitos é bem conhecida, é bem citada em muitos lugares, a qual a gente vai falar um pouco essa noite. Antes de começar no versículo 8, o versículo 15, 1 diz assim: aproximavam-se dele, de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 8: ao qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode tomar seu assento glorificando a Deus. Glória a Deus. De fato, Jesus, aquele que desceu do céu, aquele que veio para salvar e não condenar os pecadores, que a Bíblia diz que ele foi crucificado, ele deu uma nova chance a todo mundo, chamada de graça, ao qual ele coloca todos, ao qual aceita ele, na porta estreita, no caminho estreito, em um lugar que a gente tem que fugir do pecado. De fato, o versículo ao qual a gente lê fala acerca de dracma. Uma dracma que foi perdida na casa de uma mulher. Se a gente for procurar na cultura daquela época, quando acontecia um noivado, o noivo chegava para aquele que ia casar e entregava 10 moedas, que seriam essas dracmas, para que ela fizesse para si um colar ou até uma coroa, para demonstrar para toda a sociedade que ela iria casar. Mas no texto ao qual a gente lê, fala que ela perde uma dracma. E se a gente for ver, se ela tem 10, perde uma, fica com 9 ainda. O que seria uma comparado com 9 que ainda ficou? O que seria uma perdida com 9 que eu ainda tenho no meu bolso? O que seria uma que eu deixei cair, que eu deixei ali, do que 9 que eu ainda possuo? O texto abre um pensamento para todo mundo, que e se essas dracmas fossem os dons de Deus, ao qual ele entrega para pessoas pregar, cantar, louvar, orar, seja qual for, mas e se essa dracma perdida for a dracma da intimidade? De fato, se a gente ainda tem 9, a gente consegue ainda pregar, consegue cantar, consegue olhar para o irmão e falar: ah, Jesus te ama. Mas e a dracma da intimidade? Aquela dracma que você pega e dobra o seu joelho e fala: Deus, fala comigo. E percebemos no texto que antes dela começar a varrer, antes de começar a procurar, ela acende a candeia. Eu ouvi muitas vezes que a luz esconde, mas nesse texto a luz traz revelação do que está escondido. De muitas das vezes estava na sujeira, porque o texto diz: ela pega uma vassoura e começa a varrer, começa a limpar e procura. Ela procura com tanto cuidado, com um prazer delicado, que ela sabe que é importante. Porque se ela fizesse um colar com as 9, talvez se ela saísse na rua e alguém olhasse e falasse: não tem problema, tem 9. Ela vai casar, ela tem um ponto para poder casar. Ninguém ia reparar nenhuma que está perdida. Porém, a própria mulher repara nisso. Porque é ela que vai casar, ela que vai assumir esse compromisso. Eu imagino um texto se ela olha e fala assim: eu tenho 9, mas eu perdi uma. Me deixou foi 10. O meu noivo me deixou 10 dracmas, eu perdi uma. Eu estou com 9. Talvez ele me aceite do mesmo jeito. Talvez a gente até case. Mas eu sempre vou lembrar daquela dracma perdida. E você perceba no texto que ela começa a procurar.
que ela começa a varrer com diligência, delicadamente, para poder achar essa dracma que foi perdida, que seria a dracma da intimidade. E, de fato, no versículo 1, se você reparar, no versículo 2, tinha escribas e fariseus que falavam: esse é Jesus, que se assenta com os pecadores. É Ele que come na mesa de pecador, é Ele que anda com pecadores. Mas, de fato, se a gente perdeu uma dracma, a gente pode até chegar até Jesus com 9 e falar: Jesus, me perdoa. Ele vai te perdoar. Mas se a gente ainda tem a oportunidade de procurar essa dracma, por que a gente deixa de lado? Muitas das vezes a gente se preocupa muito com o culto que vai acontecer, com a palavra que vai ser pregada, com o louvor que vai ser entoado, e a gente esquece a própria dracma. Esquece de dobrar o joelho e falar: Deus, fala comigo. Porque antes de ouvir a tua palavra na igreja, fala comigo aqui no secreto. Porque ela perde a dracma dentro de casa. Ela não estava na rua, ela não estava no meio de uma multidão, ela estava sozinha. Era só ela e as dracmas. Era só ela e Deus. Era só ela e a palavra que confronta. E se a gente continuar no versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Atrás dessa palavra a gente vê a parábola da ovelha perdida, ao qual o pastor deixa as 99 e vai atrás dela. E logo depois a parábola do filho pródigo, ao qual sai da sua casa, pega a sua herança, gasta com tudo, mas só que o pai traz ele de volta por intermédio da palavra, ao qual ele se arrepende e volta ao pai. Mas na questão da dracma é muito diferente, porque não tem um pastor que chega ali e fala: volta para o rebanho. Ali não tem um curral cheio de porcos comendo ali e você deitando junto com eles para você cair em si. Ali é só a casa, as dracmas e a presença. Porque de fato, se a gente continuar com 9, pode até dar certo, podemos até avançar, mas se é feita com 10, como que eu vou fazer com 9 e me mostrar perfeito diante de Deus? É forte, Jesus. E começamos a entender que ninguém é perfeito na presença de Deus. Começamos a perceber que a cruz é a maior dracma que existe. Começamos a entender que a partir do momento que eu bato no peito e falo: eu tenho 10 dracmas, e aponto o irmão que tem 9, começamos a fazer errado. Quando eu tenho as 10 dracmas e olho para alguém que está faltando, e ao invés de eu ajudar, eu ainda critico, está errado. A graça não é para apontar o pecado. A graça não é para falar: você está errado. Nunca foi. Jesus, quando pega a mulher pega em adultério, naquela situação, ele não taca a pedra. Ele fala: está perdoado, vai e não peques mais. Aleluia. O problema de muita gente dentro da igreja é saber que perdeu a dracma, mas não tem a capacidade de abaixar para poder caçar. E ainda chega na igreja com as 9, querendo se mostrar mais do que o outro. Deus não fala com o nariz empinado. Deus não fala com aquele que se acha melhor porque tem as 10 dracmas. Jesus prefere conversar com quem tem menos dracmas, mas está com o coração sensível a Ele. É muito difícil a gente chegar e saber que está faltando uma dracma e falar: e agora, Jesus? A gente vai casar com Jesus, foi dito aqui. Ele vai voltar, a igreja vai subir, mas a gente precisa caçar essa dracma ainda. A gente precisa estar com as 10 dracmas para olhar para o céu e falar: Jesus, estou pronto para ti. Sabe, muitas das vezes não é ter 10 dracmas para falar: eu sou, eu posso, eu consigo, mas é ter 9 e procurar a 10ª até o último ponto. Eu já ouvi uma pessoa falando que mesmo que eu não entre no céu, eu vou lutar para poder entrar. E a gente, muitas das vezes, por já ter aceitado Jesus, acaba deixando a dracma cair, acaba despercebendo
deixa a dracma cair e continua do mesmo jeito, ao qual sendo essa intimidade, e qual a Bíblia também fala, que o pecado faz separação do homem e Deus, e a santidade ainda convém à sua casa, Senhor. E sabe qual que é o maior perigo da nossa geração? Não é vir para o culto, não é vir no meio de pessoas e falar, eu tenho dracma, o problema está no secreto. É quando você está lá no secreto e fala, eu tenho essa quantidade de dracmas diante de Deus. O culto nunca vai começar quando você entra na porta da igreja para dentro. O culto nunca vai começar depois de um louvor, depois da pregação, nunca vai. Tira isso da sua mentalidade. O culto começa quando você está na sua casa e fala, Deus, eu tenho 9 dracmas, mas eu quero procurar que eu perdi. Intimidade não é para ficar esfregando na cara de ninguém. A Bíblia diz que o Deus que te vê em secreto, ele se responsabiliza do público. Relaxa, calma. Não pega 10 dracmas e tenta se aparecer para ninguém, não. Para de pegar dracma e querer mostrar que é mais alguma coisa. Começa a olhar para Jesus e falar, Jesus, eu ainda tenho 9, mas me ajuda a achar 10. Vamos parar com isso. Vamos caçar a dracma da intimidade, ao qual não precisa de muito esforço para a glória de Deus descer. João capítulo 4 diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em qualquer lugar, em qualquer ponto, não é só na igreja, não é no meio da multidão, também é no secreto, também é quando está só você e Jesus, como estava ele e a mulher samaritana, ao qual, se a gente tiver ainda 9 dracmas e estiver procurando a 10ª, eu tenho certeza que você vai achar. De maneira que você acende a candeia, faz uma luz, pega a vassoura e começa a procurar. Não fica esperando o pastor procurar para você. Não fica esperando o irmão caçar por você. Não começa a olhar para os jovens e falar, caça para mim. Não olha para o teu pai e fala, caça para mim. Pega a vassoura, começa a varrer e caça a sua dracma. Comigo, me ajudando a caçar essa dracma. Jesus é crucificado, toma o último fôlego de vida e fala, está consumado. Ali ele entrega as 10 dracmas à igreja. E dali para frente o Espírito Santo conduz a igreja. E eu gosto de pensar nisso, que o Espírito Santo é a dracma mais importante. Vale por 10. O Espírito Santo é aquele que está aqui dentro, e mesmo que falte mais uma, ele vem e te ajuda. Se a gente começar a procurar sozinho, a gente não acha. Mas se a gente pedir ajuda do Espírito Santo me ajuda a acender luz, me ajuda a varrer, me ajuda a procurar, ele vai te ajudar. Porque não existe ninguém na terra, não existe anjo, não tem demônio, não tem Satanás que pode fazer o que o Espírito Santo faz. É por isso que Jesus fala, eu sou a dracma que andou aqui na terra, beleza, mas eu vou subir. E quando eu subir, eu vou rogar ao Pai. Eu posso subir como a última dracma, mas vai descer outra. Vai vir outra que te conforta. É o Espírito Santo que te pega na angústia e fala assim, eu sou a sua dracma. Porque o Espírito Santo, ele desceu completo. Ele é renovo, ele é fortaleza, ele é força. Ele corrige, ele exorta. Do que seria eu ter 10 dracmas e não saber o sentido disso? E aprofundando mais um pouco, se significa um casamento, tem um tempo para acontecer. Há um tempo do noivado acontecer. E também vai chegar a
e trazendo para a igreja. Muitas igrejas estão faltando dracmas. Eita, Deus é forte, Pai. Porque não querem procurar, Meu Deus. não querem abaixar para poder achar a sua dracma. Mas quando vê alguém que procura a dracma, ainda aponta o dedo para criticar. Eita, Deus, é verdade. Quando ela acha a dracma, ela não chama todo mundo. É, Jesus, aleluia. Ela chama as vizinhas. Eita, Deus. E amigos. Você não precisa de multidão na sua vida. Não mostre as 10 dracmas para a multidão. Lembra dos 4 amigos do paralítico? Pegaram ele e levaram até Jesus. Ele não ficou mostrando o defeito que ele tinha de ficar numa cama para todo mundo. Ele só precisou de 4 amigos para levar ele. Ela chama só os amigos e os vizinhos. Quem saberia eu a quantidade de pessoas que estava ali? Se fosse 2, 3 ou até 10 pessoas, seria o suficiente para se alegrar. É, Espírito Santo. Porque se a gente mostra as 10 dracmas para uma multidão, é capaz de apontar o dedo e falar, é para se aparecer. É, Espírito Santo também. Se você mostra as 10 dracmas para uma certa quantidade de pessoas, ela vai olhar para você, para quê? Eita, Deus tremendo. Está fazendo para se aparecer? Está fazendo para ser maior do que alguém? Quando na verdade seu coração está tão voltado a Deus que você fala, Deus, faz através da minha vida. Onde a gente encontra a 10ª dracma e é motivo de festa. O versículo, o último versículo relata que a festa no céu, a festa diante dos anjos do Senhor por um só pecador. Eu não subi nesse púlpito aqui para pregar porque eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Eu também sou pecador. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu não subi aqui porque eu tenho autoridade, porque eu tenho dracma. É porque o Espírito Santo me colocou aqui para falar para você. Procure a última dracma. Não deixe essa dracma perdida. Busque a sua última dracma. A graça nunca deu autoridade para uma pessoa porque ela quer. Oh, Espírito Santo é Pai. A graça nunca deu poder para uma pessoa porque ela quer. Eita glória. Porque Romanos diz, todos pecaram Eita Deus. e foram destituídos da glória de Deus. Meu Jesus. Todo mundo perdeu uma dracma. É Jesus. Todo mundo tem uma dracma perdida. Eita glória. E às vezes para uma pessoa achar a dracma é só aceitar Jesus. Aleluia. Às vezes para outro achar a dracma é dobrar o joelho e falar, Deus, estou aqui. Às vezes para o outro é só ouvir um louvor, ouvir um pouco de Deus e falar, achei minha dracma perdida. Eita glória. Porque a corrida da igreja não é para ser achada como a melhor noiva, mas sim a noiva que tem as 10 dracmas. Eita Jesus. Para que ocorra o casamento. Aleluia. E sabe o que eu tiro disso para a minha vida? Que eu vou lutar para achar a última dracma que falta. Ainda que ela falte, seja a dracma da intimidade com Deus, mesmo que eu caia no pecado, mesmo que eu falhe, que eu tropece, eu vou falar, Deus, me ajuda a achar a última dracma. Eita Deus. Me ajuda a voltar a ser como eu era antes. Eita glória. Porque sempre no texto, se a gente for ver, ela perde uma dracma, mas ela procura para voltar sendo do mesmo jeito. Eita glória. Ela tinha 10, perde uma, ela luta para ficar com 10 de novo. Oh, Espírito Santo. Sabe, igreja? Oh, Espírito Santo. Tá difícil. Nos últimos dias tá difícil manter as dracmas. Sabe por quê? Muitos querem pregar, querem cantar, querem aparecer. Mas aonde se encaixa aquela frase que diminua eu, para que ele cresça e eu apareça? A gente tem que continuar lutando para achar a última dracma. A gente tem que continuar lutando para não deixar do jeito que está. Porque se você deixa do jeito que está, você esfria. Você acaba morrendo espiritualmente. Oh, Espírito Santo, fala, Deus. E
acerca de fogo, porque a lâmpada daquela época era movida pelo fogo. Tinha um pavio que tocava no azeite e fazia uma luz para poder enxergar. E às vezes a gente deixa o fogo apagar, a brasa apagar, e perdendo uma dracma, a gente continua perdendo 2, 3, 4, 5, e fica no ponto de não ter mais nenhuma. Mas se a gente reacender o fogo, se a gente colocar lenha no altar, falar: Deus, eu sou aqui, templo e morada do Teu Espírito Santo, reacende em mim. Eu quero ter as 10 dracmas para ser achado como noiva diante de Ti. Fala, Jesus, aleluia. E o texto, nos versículos antes que a gente leu, fala que era escriba e fariseu que apontava o dedo e falava: esse é Jesus. Ele se assenta com o pecador, come com o pecador. Ele só anda com quem tem pecado. Se soubesse que mais vale um pecador arrependido do que um que está bonito na presença. E está faltando dracma. É preferido entrar na porta da igreja alguém sem camisa, tatuado, pode estar na pior situação da vida, mas se veio buscar a dracma, Deus entrega. Vamos sair da religiosidade? Jesus sempre foi pregando contra a religiosidade. Jesus é a favor da graça. Oh, Jesus. Jesus não olha para alguém e fala: tem pecado, tem que morrer. Ele pega na mão e levanta. Jesus nunca foi a favor de ficar condenando a ninguém. Pelo contrário, a dracma da graça pega na mão e levanta. Cadê a igreja que ajuda a levantar, ao invés de tacar pedra para jogar pro chão? Ao invés de ajudar a achar a dracma, faz a pessoa perder mais uma. Algo que eu gosto de ouvir, o diácono Osmar sempre fala comigo: não confunda a presença de Deus com movimento. Por mim, eu gosto de pular, eu gosto de rodar, eu gosto de estar na presença e dançar. Mas como ele sempre fala, mais vale a palavra do que um pulo sem sentido. Mais vale você sentar nessa cadeira, sair com a mente pensando em procurar a dracma, do que você rodar o culto inteiro e não ter nada de Deus. O movimento é causa da palavra. Se só se movimenta e não tem palavra, está errado. Só tem a dracma do movimento, não tem a dracma da palavra. E quando chega no secreto? O texto é retratado no secreto, é na casa. Tá bonito na igreja, é fácil. O problema é dentro de casa. É o jovem com o pai e com a mãe. Desrespeita, não tá nem aí. É ignorante. E ainda entra no secreto, que é o ponto principal de caçar a dracma. Quando o prato do pecado se oferece. Quando Satanás pega o melhor prato e coloca na sua frente, tem negado? Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Certa vez eu ouvi que devemos falar, mortificar nossa carne. Eu sou a favor de matar a nossa carne todos os dias. Eu prefiro usar desse jeito porque toda vez que aqui dentro, o pecador que há aqui dentro, que quer perder as dracmas que Deus entregou, se levantar, eu olhar para ele e falar: dá licença, que o Espírito Santo conduz, ele não me deixa perder. A dracma que a gente tem em casa é a dracma que a gente pega e traz dentro da igreja.
qual você precisa. Glória. Depende da dracma que você perdeu. Mas eu tenho certeza que a maior dracma a ser perdida e precisa ser encontrada é da intimidade. A palavra diz: a santidade ainda convém à sua casa, Senhor. E ainda tem texto que diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus vai voltar. Não tem como a gente falar: não, Jesus, espera. O tempo de achar a dracma é hoje, é agora, é nesse momento. Se a trombeta tocar agora, acabou. É a volta de Cristo, tem que acontecer. Mas Jesus sabe olhar para aquele que procura a dracma, se arrepende para procurar ela, e também do ignorante que não olha para procurar. Jesus conhece os corações. Tem gente que até não chora no culto, que até não manifesta nada no culto, não fala nada, mas o coração por dentro está: Deus, me ajuda a achar essa dracma. Sabe? Pular nunca vai mostrar que você é crente. Falar em línguas não vai mostrar que você é mais santo. Pregar bonito nunca vai mostrar que você é melhor do que alguém. Louvar bonito nunca vai te dar crédito sobre ninguém. A palavra diz: conhecereis pelos frutos. Não é o que você mostra dentro do culto, é o que você faz lá fora. Crente dentro da igreja é fácil, difícil lá fora. Ter 10 dracmas no culto é fácil, o difícil é manter as 10 lá fora. E trazendo para a igreja, quanto tempo mais a gente vai deixar a dracma perdida? Quanto tempo mais a gente não vai dar importância para essa dracma? Sendo que o próprio Jesus, que já estava preparado antes de tudo, ele veio para a terra, ele sofreu por cada um, ele carregou a culpa de cada um, e ele deu uma nova oportunidade, a dracma da graça. Sabe por quê? O erro de muita gente é não olhar para a cruz e falar assim: eu estou salvo, então eu sou. Traz na sua mente, aplica o texto na sua mente. Jesus tomou o cravo que era para a gente tomar, coroa de espinho era para cada um. Aquela cruz não era para ele, era para cada um. Ele pagou o salário que você não podia pagar, que eu não podia pagar. Ele desceu do céu, ele subiu no Calvário, recebeu zombaria, cuspindo no rosto de Jesus. O porquê? O pra quê? Para ele te entregar a dracma, para ele pegar as 10 dracmas e falar assim: eu vim, eu sacrifiquei, recebe as 10 dracmas. Não perde isso, porque eu vou, mas eu vou voltar, e eu vou casar com a noiva. Glória a Deus! Não tem como a gente fugir disso. A gente não consegue e não pode fugir disso. Somos noivas, sim. Temos que se portar como noivo. Mesmo que falte a dracma, a gente tem que lutar para achar. Porque o noivo vai voltar. Ele vai voltar, ele vai levar a igreja com ele. A festa no céu, a júbilo diante dos anjos, por um pecador. Por uma pessoa que decide olhar para Jesus e falar: Jesus, eu não tenho as 10 dracmas, mas me ajuda a encontrar ela, me ajuda a achar essa dracma que está faltando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aqui eu começo a encaminhar para o final, começo a findar esse sermão, e você vai procurar essa dracma ou vai deixar do mesmo jeito? O convite de Jesus hoje não é para pular, não é para marchar, não é para sapatear. É para achar a dracma que está faltando. Meu Deus, é forte, Jesus. A dracma que falta no seu coração, é noite de achar ela. A dracma que falta na tua vida, é noite de achar ela. E de fato, se a gente se colocar diante de Jesus, e Jesus, eu sou pecador, eu erro, eu preciso, me ajuda, Ele vai te ajudar.
Ele vai olhar para você e falar assim: ainda que você tenha 9, eu te ajudo a achar a 10. Igreja do Senhor, não desanime. Não deixe a dracma de lado. Pelo contrário, busque encontrar essa dracma que ainda está faltando. Eu não sei, e não cabe a mim saber qual é a dracma que falta na nossa vida. Às vezes é uma porta de emprego, não sei. Às vezes é uma condição melhor. Para outros é intimidade com Deus. Para alguns é liberar o perdão. Eu não sei qual é a dracma que falta, mas eu sei que Jesus te ajuda a achar ela. Eu sei que Jesus te ajuda a achar qualquer dracma que esteja perdida. Basta a gente colocar o coração diante dele. Basta a gente falar: Jesus, o meu coração está quebrado, está machucado, está ferido, está totalmente dolorido. Mas Jesus, este é o meu coração diante de ti. Sabe, igreja, não vamos fazer distinção de ninguém. Porque eu sou pastor, porque eu sou missionário, porque eu canto, eu prego. Não. Tira isso. Isso Deus te deu para alcançar almas. Glória a Deus. Se coloca na posição de servo. Eita, glória, aleluia. Ou vamos melhorar? Se coloca na posição de filho. Porque o servo, ainda que ele perca uma dracma, ele perdeu o Senhor dele, ele não está nem aí. Mas o filho, quando tem, se ele perder, ele tem que achar. Porque ele sabe que o pai vai perguntar: cadê? Aonde está a sua dracma? Não se coloque como o maior na obra de Deus. Não se coloque como o maior do que a frente de ninguém. Porque Jesus, sendo o Messias, lavou o pé do discípulo. Porque o maior do reino se fez servo. O maior não é aquele que está lá em cima, é aquele que serve. Não é aquele que tem 10 dracmas e fala: eu tenho. É o que tem 9 e mesmo abaixado procura 10. É tempo da gente procurar essa dracma, da gente renovar essa aliança com Deus. Sabe por quê? Não é pecado chorar. Não é pecado sofrer. Não é pecado lutar contra a ansiedade, contra a depressão. Somos seres humanos ainda. Não é pecado você perder uma dracma. O erro é não procurar essa dracma perdida. Se a gente começar a procurar essa dracma, se colocar diante de Deus e: Deus, me ajuda. Eu ainda sou carne, ainda corre sangue aqui dentro, ainda tem desejos aqui, mas me ajuda a achar essa dracma. Eu quero continuar como noiva do Senhor. Eu quero me casar contigo, Jesus. Será que ser noiva de Jesus ainda arde em nossos corações? Oh, Jesus. Será que alguém olhar para você e falar: você é noiva de Jesus? Será que pega um fogo dentro do nosso coração? Ou já nem arde mais? Meu Deus, é forte, Pai. Eu vou falar, Jesus. Fala, Jesus, aleluia. Porque muitas das vezes, falar que eu sou noiva de Jesus, eu já sei. Eu sou muito ignorante para saber que eu sou noivo. Para que ficar me pedindo? Oh, meu Deus do céu. Quando na verdade, se alguém olhar para você e falar: você é noiva de Jesus, você tem que falar: eu sou noiva daquele que se fez servo. Eu sou errado, eu estou falho, eu tiro de pecado, mas eu sou noiva dele. Porque uma mensagem de conforto para a sua alma é muito fácil. Entregar qualquer tipo de dracma, qualquer moeda é fácil. Chegar com uma moeda aqui e falar assim: você tem a vitória. A bênção é tua, é glória a Deus. Eu gosto. Mas se a dracma for de um sermão que puxa a sua orelha como um filho, será que a gente dá o mesmo glória aí? Se o culto for receba, toma posse, a gente levanta a mão e glória a Deus. Mas se o culto é: tira toda a armadura, se posiciona como servo e procura a sua dracma, será que a gente dá o mesmo glória?
disposto para isso. Se for outra dracma, não tem problema. A gente está aqui para se ajudar. Somos irmãos. Aleluia, Deus. Somos um corpo. Aleluia. Somos membros de um corpo. Oi, Espírito Santo, é forte. A gente tem que olhar para o irmão não como tendo mais dracma. É se colocar na posição dele. Eita, Espírito Santo também. Passagem do bom samaritano. Glória a Deus. É fácil. Passa sacerdote. Meu Deus. Passa levita. Mas o bom samaritano em geral. Aleluia. Aquele que ninguém dava nada. Chega para ele e fala assim: eu vou aqui para ajudar. Oh, glória a Deus. Eu Glória vou aqui a para Deus. te levantar. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente se torna soberbo. Meu Deus, é forte, Pai. Fala, Jesus. E até Paulo, ele olha para o céu e tira o espinho da minha carne. E Deus fala: não, minha graça te basta. Aleluia. Oh Deus, tira de mim isso, tira de mim aqui. E se ele olhar para o céu e falar: só minha graça, Eita, é só a dracma da graça. é forte, Jesus. Aleluia. É difícil, dói, machuca. De fato, isso penetra no coração e a gente fala: eu não consigo. Mas a dracma que entrega ainda é Deus. O controle está nas mãos dele. Aleluia. Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, ele é Deus. Aleluia. Deus já sabia a dracma que você ia perder. Ele já sabia a dracma que você Eita, precisa. glória, é forte, Pai. Ele sabe a dracma que precisa colocar na tua vida. Mas a gente descarta isso de Deus. Às vezes a gente até diminui o poder dele. Meu Deus, é forte, Por papai. falta de conhecimento das dracmas que ele entrega. Se ele não entrega uma, a gente começa a reclamar e murmurar. Se falta uma, a gente já é capaz de falar: eu desisto da minha caminhada. Meu Deus. Uma citação: Jó, ele perdeu tudo. Ele só ficou com a presença e um caco de telha. Eita, glória. Ele não murmurou. É porque hoje somos igreja. Temos que estar bem aparentadas diante daquele que vem. Meu Deus. Somos igreja, a gente tem que ser bem visto lá fora. Somos igreja, a gente tem que aparecer mais do que todos. Forte, Jesus. Quando na verdade a igreja tem que ser perseguida para se cumprir a palavra. Eita, glória. A igreja Aleluia. vai ser amassada É para se cumprir forte, a palavra. papai. Glória a Deus. Meu Pai. E aqueles que continuarem procurando a dracma vão ficar até o fim, vão ser fiel até o fim. Aleluia. E se a gente ajudar a procurar a dracma, fica muito melhor. Aleluia. Ajuda de uma tal forma inexplicável. A igreja não tem que ser a mais bonita, tem que ser a igreja que procura a dracma. A igreja não tem que ser a mais bela, robusta de louvores, de palavras, da melhor oração. Não, tem que ser a igreja que procura a dracma. Tem que ser a igreja que está voltada para o amor de Deus. Para finalizar, o texto diz: a alegria. Depois de achar a dracma, teve alegria. Primeiro com as vizinhas e amigas, e teve alegria diante dos anjos de Deus. Por um pecador que se arrependeu. Por um pecador que disse: eu quero Jesus. Vamos procurar a dracma? Vamos caçar aquela dracma que ainda falta? E falar: Jesus, ainda que eu não ache, eu vou lutar para poder achar. Me ajuda. E o texto girou em torno de um noivado e sim o casamento. O casamento vai acontecer. Ninguém vai parar aquilo que Jesus tem para a igreja, aquilo que Jesus tem para a tua vida. Ninguém vai colocar a mão nisso, porque você está procurando a sua dracma.